a Guerra da Coreia. Para entendermos a Guerra da Coreia, primeiro temos que entender por que existem duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tudo começa em 1910, quando a Coreia é anexada pelo Império Japonês. Os japoneses naquela época buscavam transformar-se em um império, juntamente com outros países que tinham a proposta de desenvolvimento imperialista. Consequentemente, eles eram bem violentos. E durante 35 anos, os coreanos ficaram sob domínio dos japoneses, ao ponto de, em 1937, os coreanos serem proibidos de falarem a língua coreana. Os japoneses também passaram a proibir que os coreanos tivessem nomes coreanos, devendo utilizar daquele momento em diante somente a língua japonesa. Seus objetivos eram extinguir a cultura coreana e impor a cultura japonesa no seu lugar. Neste período, os japoneses eram superiores ao exército coreano. Consequentemente, os coreanos não tinham muito o que fazer. Durante a Segunda Guerra Mundial, os coreanos passaram a ser mais explorados. Os seus recursos naturais eram explorados, oferecimento de matéria-prima humana, homens e mulheres para lutar em favor do Japão. Já foi explicado a todos que o Japão era aliado do nazifascismo naquele período, a Alemanha e a Itália, sendo então derrotados em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. Fato é que os aliados já percebiam que a Coreia seria independente do Japão em breve espaço de tempo. Então houve uma reunião entre Estados Unidos e a União Soviética, antes da rendição do Japão, onde foi decidido que a União Soviética lutaria contra o Japão na Coreia e, em troca, teria para si uma zona de influência naquele país. Objetivamente, a parte norte até o paralelo 38. Em 1945, as tropas soviéticas ocuparam o norte da Península Coreana e os americanos estavam desconfiados que a União Soviética não cumpriria o seu acordo, resolveram então avançar na parte sul, ou seja, estabeleceram-se então ali tropas, tanto na parte sul até o paralelo 38, que é essa linha que corta o país em duas partes, ficando o sul sob controle dos norte-americanos, sob influência dos norte-americanos, e o norte sob controle e influência dos soviéticos. Os norte-americanos, preocupados com a posição dos soviéticos, que poderiam não cumprir com o acordo e ocupassem toda a Coreia, resolveram então ocupar a parte sul. Desta forma ficou resolvido que ambos ficariam por 5 anos. Nesse período, cada um dos lados tentaria influenciar os coreanos com suas ideologias e, consequentemente, haveriam manifestações sangrentas, em especial na parte sul. Então, em 1948, os soviéticos foram embora, como estavam combinados, que ficariam por 5 anos. Então, em 1948, os soviéticos deixaram o território. No ano seguinte, também, os americanos deixaram o país. Porém, o país ficou dividido em dois, norte e sul. No mesmo mês em que os russos saíram do território, Kim Il-sung, veterano líder da guerrilha comunista, combatera contra os japoneses, disposto a transformar a Coreia, segundo a sua visão, num regime socialista, proclama a República Popular Democrática da Coreia. Em agosto do ano seguinte, o que aconteceu foi a mesma coisa, sob liderança do extremista de direita Syngman Rhee, anticomunista, esse disposto a fazer o possível para impedir que o comunismo crescesse no país, também proclama no sul a República da Coreia. Ambos queriam unificar a Coreia, segundo sua doutrina, de uma forma que passou a existir dois estados, a República da Coreia do Sul e a República Popular Democrática da Coreia. Esta ficaria no norte. Ao mesmo tempo que acontece esse mesmo processo nas duas Coreias, paralelamente acontece também uma revolução popular na China, uma revolução do qual transformaria a China num Estado comunista em 1949. Este movimento é liderado por Mao Tse-tung. Esse movimento foi popular e, nesse caso, não houve uma interferência dos Estados Unidos. A liderança da Coreia do Norte, por observar a Coreia do Norte, ao observar que houve uma inércia por parte dos Estados Unidos e dos países capitalistas, também fica incentivada e vai desenvolver então sua própria política de independência, como já foi citado aqui. Com esse processo de não participação dos Estados Unidos, não interferência dos Estados Unidos no conflito que aconteceu na China, houve então uma reunião entre a liderança da Coreia do Norte junto com os governos da China e da União Soviética. Neste encontro foi tratado como seria feito o apoio à independência e instalação do regime socialista na Coreia do Norte. Então ficou certo que a União Soviética e a China dariam apoio com armas, equipamentos para viabilizar a Revolução Comunista na Coreia, envio de 50 mil soldados do Exército de Libertação Popular de etnia coreana para lutar na Coreia do Norte, sendo que os dois últimos itens seriam uma responsabilidade da China. O exército da Coreia estava muito bem equipado
E com isso, com armas soviéticas, um maior número de soldados, ao passo que a Coreia do Sul não estava pronto para a guerra. Os dois lados reivindicavam a soberania sobre toda a península e daí por diante iniciou-se um movimento de guerra na Coreia do Norte contra a Coreia do Sul. No início da guerra utilizou-se o argumento de que os soldados do sul coreanos teriam atravessado a linha do paralelo 38, atacando de surpresa a Coreia do Sul. Foi a justificativa para iniciar essa guerra. E, por consequência, o Sul respondeu com um processo de perseguição popular civil contra todo aquele que o governo julgava comunista ou que tivesse alguma suspeita de conspiração contra o governo. Logo no início dos conflitos, a Coreia do Norte conseguiu uma boa vantagem, dominando inclusive a capital, Seul. Os Estados Unidos entraram na guerra em favor da Coreia do Sul. Ele mobilizou suas tropas para enfrentar a guerra civil coreana e deu apoio à Coreia do Sul, mas podiam fazer muito pouco em razão do ataque norte-coreano ter avançado rapidamente por todo o país. A resistência sul-coreana concentrou-se no extremo sul do perímetro de Pusan, conseguindo aí impedir o avanço da Coreia do Norte até esse ponto. A interferência da ONU acontece nesse conflito. O argumento que se utilizou é que se houvesse a vitória da Coreia do Norte frente à Coreia do Sul, haveria um efeito dominó, ou seja, todos os países da Ásia, ou muitos países da Ásia, se tornariam estados comunistas. A decisão do Conselho de Segurança da ONU foi uma só. Ela recomendou que os países membros ajudassem a Coreia do Sul. Então formou-se uma coalizão de 15 países sob o comando do general norte-americano Douglas MacArthur. A Coreia do Sul teve apoio dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Filipinas, Tailândia, França, Grécia, Bélgica, África do Sul, Países Baixos, Luxemburgo, entre outros. E a Coreia do Norte foi apoiada pela China e a União Soviética, apoiando também subsidiariamente a Bulgária, a Alemanha Oriental, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria e a Romênia. O general americano Douglas MacArthur queria apenas reconquistar o território sul-coreano. Ele queria, na verdade, invadir inclusive a própria China e reconquistar o território chinês em favor dos Estados Unidos, mas utilizando, se necessário, armas nucleares. Mas esse projeto não prosperou tanto porque os superiores norte-americanos e toda a coalizão entendeu que não era recomendado, uma vez que a União Soviética já tinha suas bombas nucleares e os Estados Unidos já tinham um compromisso com as nações de que a guerra deveria acontecer apenas no território coreano. Douglas MacArthur foi afastado preventivamente do comando das tropas após o avanço dos seus exércitos no território norte-coreano. A China tinha avisado que se houvesse uma invasão do norte da Coreia, eles iriam interferir. Mas os americanos acharam que isso não era verdadeiro, que era só um blefe e mandaria apenas alguns reforços. Na verdade, o governo chinês, quando viu tudo isso acontecer, fez cumprir o que tinha avisado. Mandou tropas para a Coreia e iniciou um contra-ataque surpresa, conseguindo aí provocar um recuo das tropas da ONU e dos Estados Unidos. Um ano depois, a situação já estava estabilizada, aproximadamente na linha anterior ao conflito. Então, a guerra ficou indefinida. Ora o exército norte-coreano conquistava províncias, ora a coalizão dos países da ONU recapturava esses territórios perdidos. Ficou um impasse durante muito tempo. Assim chegaram de modo que a guerra se transformou numa guerra de trincheiras. Quer dizer, nenhuma das partes se moviam para consolidar uma vitória. Com a morte do Stalin, que era líder da União Soviética, provoca aí um relativo relaxamento das tensões. E então é feito um armistício. É assinado na aldeia fronteiriça de Panmunjom, em 27 de julho de 1953, onde ficou definido que as fronteiras ficariam da forma como foi negociada na pós-Segunda Guerra. Ou seja, foi reservado aí, nesse tratado, uma zona desmilitarizada. Percebam aqui neste mapa que nós temos uma área onde se faz na fronteira do paralelo 38, uma zona desmilitarizada. Essa zona desmilitarizada corresponde a 10 quilômetros entre um país e outro. Na verdade, nunca foi formalizado um acordo de paz, né? Morreram aí 3,5 milhões de pessoas, entre elas 142 mil soldados norte-americanos, nos primeiros anos do pós-guerra. A Coreia do Norte mostrou-se melhor no desenvolvimento econômico logo após esse conflito. Porém, lá em 1980 ocorre uma inversão de desenvolvimento, sobressaindo-se então a Coreia do Sul. Tem um melhor índice de desenvolvimento industrial e vem se desenvolvendo até então. A Coreia do Norte ampliou sua militarização e continua inimigo dos Estados Unidos. Também na Coreia do Norte desenvolveu-se uma tecnologia de armas nucleares com testes e armas de longo alcance. Isso é preocupante para os Estados Unidos e para o Japão, que estão sempre em estado de alerta.
a Guerra do Vietnã? Em princípio, temos que observar aqui a localização do território. Isso tudo aqui pertence à Indochina, que faz fronteira com a China, e a região asiática é composta por Camboja, Vietnã, Laos e também a Tailândia. Em 1893, o Vietnã, Laos e Camboja já tinham sido dominados pelos franceses. Passou a se chamar então Indochina Francesa. Isso ficou dessa maneira até a Segunda Guerra Mundial, quando a França foi dominada pela Alemanha, criou aí um precedente para uma modificação na região. Durante a guerra, um grupo chamado de Viet Minh surge e eles buscam a independência do Vietnã. Lá em setembro de 1940, o Japão invade e anexa esses territórios ao Império Japonês. Mas, como todos sabem, o Império Japonês perdeu a guerra e Ho Chi Minh, líder, declara a independência da parte norte do Vietnã. Contudo, os franceses queriam essas terras de volta. Então tentou dominar novamente, o que causou então a Guerra da Indochina. Dentro desse processo, Ho Chi Minh luta com seus aliados e isso vai gerar uma guerra de longo prazo entre os franceses e a população local, liderada por Ho Chi Minh, que demorará pelo menos 8 anos. Em 1954 é assinado o Acordo de Genebra, do qual vai surgir Camboja, Laos como países independentes, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Nesse caso, nós temos aí um Vietnã dividido em duas partes, Norte e Sul, com o compromisso de que haveria uma eleição posterior, um plebiscito buscando essa unificação. O Vietnã do Norte sempre se manifestou com o interesse de reunificar os territórios e fomentou então a Frente Nacional de Libertação do Vietnã do Sul. E, para evitar um conflito, a população decidiria, através de um plebiscito, quais seriam os rumos dessa unificação. Em 1956, tudo apontava para a vitória da facção comunista naquela região. Isso ficou ainda mais claro quando a China participou do processo e deu uma ajuda ao país. No Dinh Diem, que é nascido em 1901 e vai falecer em 1963, ele observa, o primeiro-ministro, ele vai observar toda essa movimentação e ele é apoiado pelos Estados Unidos. Sabia que poderia se unificar e teríamos um regime comunista, resolve dar um golpe de Estado no país. Ele cancela as eleições e o processo de unificação. Provoca aí, portanto, uma guerra civil entre as forças do Norte e do Sul. Em seguida, ele proclama a independência do Vietnã do Sul e começa a governar com mão de ferro. Os Estados Unidos vai apoiar no Dinh Diem por conta da preocupação que tem em não deixar propagar o comunismo na Ásia. Dessa maneira, o ditador vai estabelecer um governo de mão de ferro na região, vai perseguir ainda mais as pessoas. Quem não gostou nada disso foi o Vietnã do Norte. Ocorreu um grande fluxo de pessoas entre dois Vietnãs. Então, se aproveitando disso, o Vietnã do Norte começou a aproveitar guerrilheiros para o sul, de forma disfarçada. Os guerrilheiros eram conhecidos como Vietcongs. Do ponto de vista inicial, os americanos davam apenas apoio logístico, armas, ajuda financeira, mandaram vários conselheiros militares. Assim também foi feito no Vietnã do Norte, que era apoiado pela União Soviética e pela China. Aqui é importante ressaltar que esta guerra do Vietnã é diferente de todas as outras guerras que a gente já vem estudando há algum tempo. Nesse caso, os Vietcong já estavam dentro do território, no chamado Vietnã do Sul. Não houve então grandes movimentações nas fronteiras e dominações. O que aconteceu mesmo foram batalhas internas, e é difícil de a gente determinar aqui quais são as batalhas mais importantes. Vamos por alguns anos para acelerar essa história. Enquanto esse processo ocorre no Vietnã, a China e a União Soviética também passam por um grande processo. Enquanto isso, no Vietnã do Norte se estruturava uma grande resistência ao avanço americano, buscando aí aliados comunistas, como a União Soviética e a China. São aí formadas forças de combates irregulares, denominadas aí de Vietcongs. Os Vietcongs conseguiram se infiltrar no Vietnã do Sul graças ao grande fluxo de pessoas que existia entre os dois países. E assim foram mandados os guerrilheiros para o sul, de forma disfarçada. Em 1959, os Vietcongs e o exército regular do Vietnã do Norte atacam uma base norte-americana no Vietnã do Sul. Mais tarde, em 1963, no Dinh Diem, ele é assassinado. Através de um golpe de Estado dentro do próprio Vietnã do Sul. Diante do ataque que ocorreu, o presidente John Kennedy resolve então enviar mais tropas para o país. Em agosto de 64, porém, os serviços secretos americanos vão forjar um incidente dizendo que seus navios foram atacados por uma suposta embarcação do Vietnã do Norte no Golfo de Tonkin. Desse modo, a guerra se inicia sem que haja uma declaração de guerra formal por parte dos Estados Unidos contra o Vietnã do Norte. Quem faz isso é o presidente que sucedeu o John Kennedy, que é o presidente Lyndon Johnson. Ele manda 500 mil soldados para lutar no país asiático, apesar de não ter conseguido o apoio do Congresso. Após anos de combate, em 1968 acontece a ofensiva do Ted,
no Vietnã do Norte, ocupa a capital do Vietnã do Sul, em Saigon. Ambos os fatos são derrotas importantes para os americanos. Essas derrotas possuem um peso considerável no contexto da guerra. Um alto número de soldados americanos foram mortos nesse conflito, a maioria jovens, gera aí um profundo sentimento de desilusão, tristeza e revolta na população americana. E isso reflete na opinião pública que começa a pressionar o governo americano no sentido de acabar com a guerra. O líder Ho Chi Minh vem a falecer em 1969, mas não por isso a guerra terminou. Muito ao contrário, o conflito continuou e perdurou por alguns anos ainda. Os americanos iniciaram uma série de ataques com armas químicas nesse período. Foram despejados cerca de 80 milhões de litros de herbicidas e desfoliantes sobre o Vietnã do Sul. Visavam destruir as cepas dos inimigos e dizimar as selvas que se escondiam os Vietcongs e o exército do Vietnã do Norte. Cerca de 16% do território do país foi bombardeado com toxinas. Entre as armas químicas que foram utilizadas nesta guerra, a mais conhecida delas é o agente laranja. Os pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos despejavam abundantemente sobre a vegetação, na proporção de até 14 km em menos de 5 minutos, essas toxinas, que era a base da dioxina. E desse modo criaram uma série de problemas dos alimentos que eram consumidos pelos vietnamitas. Evidentemente não eram visíveis, mas o impacto dessa carga tóxica provocou sérios problemas de saúde na população. Passou-se muitos anos para se pesquisar uma possível correlação entre a dioxina e os bombardeios químicos acontecidos no Vietnã, quando tantos veteranos de guerra americanos como a população vietnamita começaram a acusar taxas elevadas de câncer, distúrbios digestivos, respiratórios e epidêmicos, assim como abortos. O exame das especificações do agente laranja não forneceu indicações nada capaz de provocar tal catálogo de sintomas. Porém, a análise minuciosa de amostras da produção demonstrou que o principal composto patogênico poderia ser um subproduto da dioxina. Já se vão 40 anos do fim da guerra e calcula-se que 3 milhões de pessoas têm algum tipo de sofrimento com relação a esses contatos químicos. As questões relativas à potência e alcance dessa substância tóxica seguem em aberto e são cada vez mais difíceis de responder na medida em que nascem no Vietnã uma segunda e agora uma terceira geração de crianças, apresentando alta incidência de deficiência como síndrome de Down, paralisia cerebral, desfiguração facial extrema. Especialistas da Universidade da Colômbia dizem que no uso do agente laranja e outros herbicidas durante a Guerra do Vietnã vem se engajando há décadas para o reconhecimento das implicações da dioxina. No entanto, se queixa da falta de pesquisas abrangentes e dificulta muito definir com precisão a natureza de uma ou de mais substâncias tóxicas conhecidas. Mesmo com uma grande quantidade de baixas do lado comunista, a guerrilha se manteve firme e o desgaste das forças americanas no sul vietnamita era cada vez maior. Vejo que nesse modelo de ataque que sofreu o Vietnã, ainda assim a resistência popular prevaleceu diante de tantos bombardeios por parte dos Estados Unidos. A pressão internacional vai aparecer a partir do momento em que acontecem tais fatos horrendos que foram vastamente documentados pela imprensa internacional. Pressionado pela opinião pública e o Congresso também, o presidente Richard Nixon começa a retirar suas tropas americanas do país e assina o Acordo de Paris. Após a saída dos americanos da guerra, em 1975, sem condições de resistir ao avanço dos comunistas do Norte, o Vietnã do Sul capitula em 1976. Neste ano, o Vietnã se unifica, transformando-se em uma república socialista, alinhada à China e aos Estados Unidos. A Guerra do Vietnã foi um dos mais violentos e importantes e simbólicos conflitos do século XX. Uma guerra que foi marcada pela violência dos bombardeiros, pelo uso de armas químicas, por novas tecnologias militares. Também entrou para a história por ter uma cobertura jornalística muito grande. A guerra foi mostrada em imagens ao mundo todo, fazendo com que a opinião pública passasse a exercer um papel predominante dos conflitos militares. A mídia divulgou mundialmente as barbaridades com os ataques dos agentes químicos, carceramento de campos de concentração, bem como massacre indiscriminado de civis. Esta enorme publicidade em torno da guerra, bem como a falta de apoio internacional às vítimas do conflito, levou ao surgimento de vários movimentos pacifistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a volta dos soldados mutilados e traumatizados só reforçavam a percepção
da opinião pública americana contra o conflito. Por isso, manifestações pacifistas ganharam as ruas dos Estados Unidos, em outros lugares do mundo também. Os protestos, as multidões pressionaram para que se encerrassem os conflitos e retirassem as tropas. Nesse processo surgiu o movimento hippie. Em números, a guerra trouxe 4 milhões de mortes vietnamitas, 2 milhões de mortos cambojanos e laosianos, mais de 60 mil soldados norte-americanos. Calcula-se que 2 milhões de vietnamitas fugiram para outros países. Nessa campanha, mais de 3 milhões de soldados estadunidenses serviram no Vietnã. Estima-se que a ação militar custou mais de 123 bilhões de dólares entre custos da guerra e investimentos no Vietnã do Sul. Outros filmes foram gerados em razão dessa guerra. Vou destacar para vocês aqui alguns deles, como por exemplo A Guerra do Vietnã, Rambo, com Sylvester Stallone, Bad Rock, com Chuck Norris, e uns filmes mais críticos chamado Apocalipse Now, também Hair, Platoon, Nascido para Matar, Bom Dia Vietnã, Nascido em 4 de Julho, Air American, mas o mais grave eu quero que vocês assistam agora nesse pequeno documentário que anexei. 40 anos após o fim da guerra no Vietnã, algumas famílias de vítimas do Agente Laranja continuam a luta na cidade de Da Nang. O local é considerado um dos principais destinos de férias do Sudeste Asiático, com longos trechos de praias, vastas montanhas, uma mistura singular de modernidade com belos arrozais. Mas Da Nang também é conhecida por ter um dos mais altos níveis de contaminação pelo Agente Laranja, um químico formado pela união de 2 produtos extremamente tóxicos, que foi usado por forças dos Estados Unidos durante a guerra no Vietnã. A região recebeu os primeiros soldados norte-americanos que desembarcaram num trecho chamado Red Beach em 1965. A base montada pelos ocidentais abrigou arsenais do Agente Laranja antes do produto ser levado às aeronaves C-130 e despejar o químico nas proximidades de Ho Chi Minh. A guerra terminou há 40 anos, mas o resíduo químico permanece enterrado no solo e se infiltrando no meio ambiente e no abastecimento de água da cidade. Agora, com 66 anos, Le Van Zan lutou ao lado dos soldados americanos, mas só sentiu os problemas causados pelo Agente Laranja quando voltou para sua casa nos arredores de Da Nang. Segundo ele, a dioxina era usada para destruir a densa floresta da área montanhosa próxima da cidade e permitir que as tropas ocidentais vissem os Vietcongs. Naquela época, ninguém sabia sobre as consequências do produto químico. A casa da família do ex-soldado ficava no trajeto do C-130 que pulverizavam o Agente Laranja. O produto destruía florestas e plantações, revelando esconderijos dos inimigos. Mas também expôs mais de 4 milhões de vietnamitas à dioxina, que afeta agora a terceira geração de pessoas. 2 netos de Zans nasceram com deformidades graves e foram abandonados pelo pai. O avô cuida dos adolescentes na esperança de conseguir um remédio que curaria seus netos. A casa de Vô Thi Nhan fica próxima de Zan. Como ex-soldado, Nhan passa seus dias cuidando de 2 crianças doentes, seus filhos que têm entre 25 e 15 anos. Enquanto estiver aqui, posso cuidar deles, mas me preocupo porque daqui a alguns anos não terei condições físicas de lidar com a convulsão diária de cada filho, avalia a mãe da família. A vietnamita tem 2 outros filhos que não nasceram com problemas físicos nem motores. Sua segunda filha dá aulas numa instalação financiada pela Unicef para crianças com dificuldades. O centro atende 70 jovens, mas muitos faltam por dias seguidos durante recaídas. As crianças aprendem a falar, ler e escrever. E mais tarde têm aulas de habilidades específicas que podem ajudar em seu dia a dia, como costura e produção de incensos. De acordo com o gerente da unidade, Washington passou a apoiar as vítimas americanas do Agente Laranja, se esquecendo de que o químico também deixou danos irreparáveis entre os vietnamitas. A administração do presidente Barack Obama se comprometeu a ajudar na limpeza dos resíduos da dioxina em torno do aeroporto de Da Nang. No entanto, o governo dos Estados Unidos rejeita as reivindicações vietnamitas sobre o efeito que o Agente Laranja tem sobre as crianças que nasceram com deficiências, considerando que não há provas científicas.
Podem não haver evidências claras no campo científico, mas as crianças de Da Nang não deixam dúvidas sobre os problemas do produto químico.